Hoje nós vamos falar sobre sofrimento fetal. O que é isso? E o que você pode fazer para diminuir os riscos de que o seu bebê tenha essa complicação. Você de certo já ouviu alguma história trágica que aconteceu no parto de alguém? De um bebê não nascer bem, de um bebê ter problema e precisar da UTI. Talvez, quem sabe, você mesma já viveu uma situação difícil ou tem alguma amiga muito próxima que tenha vivido. Na maioria das vezes, o sofrimento fetal se relaciona a intervenções inadequadas no trabalho de parto. Entenda, o perigo não é o parto normal em si. Parto é seguro. Parto é assim desde que o mundo existe. O perigo é quando a gente intervém no processo fisiológico de maneira desnecessária e inadequada. Então vamos entender o que é sofrimento fetal e o que você pode fazer para proteger o seu bebê disso. Sofrimento fetal é acidose metabólica do bebê. E o que isso significa? Significa alteração do pH do sangue do bebê. Alteração do pH do sangue do bebê que acontece por diminuição grave da quantidade de oxigênio que esse bebê recebe. Então, o sofrimento fetal é uma alteração do metabolismo do bebê que culmina, que termina numa alteração do pH do sangue do bebê por excesso de gás carbônico e diminuição de oxigênio. Lembra da aula de ciência? Gás carbônico acumula na respiração, a gente bota para fora, oxigênio a gente recebe. Então, esse é o processo fisiológico complexo que desencadeia uma alteração do pH do sangue fetal, que é o sofrimento fetal. Mas essa diminuição de oxigênio do bebê durante o trabalho de parto, ela não é suspeitada pela alteração do pH, afinal de contas a gente não vê o pH do sangue do bebê. Ela é suspeitada pela alteração da frequência cardíaca do bebê. Então o que vocês chamam de sofrimento fetal é melhor conceituado, é melhor chamado, denominado de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Quando a gente está vigiando um bebê no trabalho de parto, a gente vigia a frequência cardíaca do bebê. E quando ele tem uma frequência cardíaca normal, a gente infere que ele está bem oxigenado. Quando a frequência cardíaca dele não é normal, a gente infere que ele potencialmente está mal oxigenado. Se ele está mal oxigenado, continuamente, por um tempo prolongado, ele pode acabar desenvolvendo acidose metabólica, que é uma alteração do pH do sangue. E essa alteração é grave, pode causar danos neurológicos ao bebê. Mas entenda, o sofrimento fetal, ele é uma crescente também. O que é considerado normal para a frequência cardíaca do bebê, a grosso modo? Um coração que bate de 110 a 160. Mas não é assim, eu peguei por 10 segundos o bebê com uma frequência cardíaca de 170. Meu Deus, corre para cesárea porque é sofrimento fetal. Não, não é assim. A análise da frequência cardíaca do bebê, ela é muito mais complexa do que avaliar se está batendo menos que 110 ou mais que 160. A análise é refinada. Ela depende da relação entre a frequência cardíaca e a contração. Ela depende da relação entre a desaceleração do coração e a contração, do tempo que o coração fica acelerado demais, a mais que 160, ou fraco, bradicárdico demais, menor que 110. Então não é uma coisa para ouvir durante um segundo e falar que tá bom ou que tá ruim. Não é uma única vez que o seu bebê vai ser escutado com o aparelhinho durante o trabalho de parto e que por acaso ele tá com frequência de 168, que alguém vai falar, corre para cesárea que está em sofrimento fetal. Exige muito mais refinamento essa análise, tá? Então, nem todo bebê com frequência cardíaca menor que 110 ou maior que 160 está privado de oxigênio. Está potencialmente em sofrimento fetal. Não devemos levar para cesárea por causa de uma coisinha dessa, nem fazer um parto instrumental com fórceps ou com vácuo. É necessário uma análise mais cuidadosa, né? Isso cabe ao técnico, ao médico obstetra, à enfermeira obstetra ou à obstetriz, tá? Não cabe à doula, não cabe à fisioterapeuta. Essa análise da frequência cardíaca fetal demanda embasamento teórico robusto para uma adequada análise, porque senão a gente vai sair levando todo mundo para cesárea só porque o bebê naquele momento está se movimentando muito e a frequência dele foi a 170 por 20 segundos, certo?